Quero ler com os irmãos no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 32. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 32. No decorrer do tempo que eu irei ministrar a palavra de Deus, irmãos, irei decorrer aqui vários versículos, mas eu creio que o Senhor, Ele irá falar conosco através da sua palavra, amém? A palavra do Senhor fala assim: aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também ao santo que habitava em Lida. E chegou ali um certo homem chamado, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Até aí, irmãos. Irmãos, aqui estamos diante de um texto a qual Pedro estava ministrando, pregando a palavra de Deus naquelas regiões a qual ele se deparou com uma situação um pouco complicada, talvez diante dos seus olhos, mas eu creio que ao ver do nosso Deus não tem nenhuma complicação aqui. E ele achou ali, a palavra fala que ele achou ali um homem que estava enfermo já havia algum tempo. Já havia quantos anos, irmãos, que o homem estava enfermo? Havia 8 anos. Irmãos, e vamos aqui preparar o cenário, aquela situação. Vamos voltar no tempo e preparar ali um cenário a qual Pedro estava. Pedro, ele estava pregando a palavra de Deus. Após chegar ali naquela cidade, ele foi encontrado ali por alguém e talvez levado até aquela casa onde havia aquele homem paralítico que havia 8 anos. Eu tive fazendo uns cálculos, irmãos. 8 anos, 8 anos que ele já havia naquela situação. São aproximadamente 2.928 dias. Muito tempo, né, irmãos? Talvez aquele homem não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, nenhuma expectativa da sua vida, como iria prosseguir naquele mesmo estado, naquela mesma situação. E ao deparar com aquela situação, Pedro foi chamado até ali, e ali chegou e fez esse discurso falando que Jesus Cristo tinha o poder sobre a sua vida e ele tinha o poder de curar. E o interessante, irmãos, que eu achei aqui, que quando Pedro, no versículo de número 34, que diz assim: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele escutou aquela voz. Talvez ele duvidou ou não, ele não teve nenhuma reação. E Pedro falou: Jesus Cristo te dá saúde.
talvez criou ali uma expectativa sobre a sua vida e ele talvez estalou seus olhos ali e esperou o que iria acontecer. E quando Pedro abriu a sua boca, aleluia, vamos ver o que Pedro falou após ele falar que Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Irmãos, há muitos momentos da nossa vida que nós nos encontramos, eu não sei qual é a dificuldade de cada um, qual é a adversidade de cada um. Aquele homem estava há 8 anos ali, deitado naquela cama. Talvez estava, em comparação ao paralítico de Betesda, ele estava ganhando, porque o paralítico de Betesda, ele estava com 38 anos. E ele estava com somente 8 anos. São 2.928 dias. Meu Deus, é muito tempo. Talvez a situação daquele homem era tão caótica, cheio de ferimento, cheio de tanta coisa que causava ali dores e sofrimentos sobre a sua vida. Mas a resposta de Deus, o milagre estava para acontecer na vida daquele homem. Eu não sei o que você está esperando de Deus que ainda não aconteceu. Aquele homem estava prestes a receber o seu milagre, talvez você também. Você que está esperando da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, a cura, a libertação de um ente querido, a libertação de uma pessoa que você tanto gostaria que ele fosse liberto e ele também estivesse aqui conosco. Quem sabe, continue buscando a presença de Deus, continue convicto de que o Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será. Aquele homem, ele estava prestes a receber o milagre. Quando Pedro falou para ele, levanta-te, faz a tua cama, e logo aquele homem se levantou. Muitas vezes, irmão, nós nos encontramos prostrados. Não é enfermidade física, mas com uma enfermidade espiritual que muitas vezes nos deixa prostrado. E nesta noite eu creio que em nome de Jesus, o Senhor irá renovar as nossas forças. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor irá nos levantar. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor, ele tem o poder sobre esta geração para levantar, para nos colocar de pé e fazer caminhar. Aquele homem estava sem nenhuma esperança de vida, talvez ele, por alguma enfermidade, eu não cito qual era, mas era uma paralisia. Ele estava deitado o tempo todo em uma cama. E a nossa vida, irmãos, muitas vezes acontece isso. Nós estamos em pé, mas ao mesmo tempo prostrado, que não podemos caminhar. Mas que nesta noite o Senhor nos ajude a romper estas barreiras. Que nesta noite o Senhor nos ajude a levantar e caminhar. Como assim o Senhor fez com Elias ali, quando estava prostrado ali. Assim como ele fez com Jonas, que estava ali totalmente desmotivado. O Senhor venha renovar as nossas forças, em nome de Jesus. Quantos crê, levante a mão e diga glórias a Deus. Eu creio, irmãos, que o Senhor, ele não nos chamou para ficar prostrado. Pedro ali, ele estava fazendo um trabalho missionário, um trabalho evangelístico. Nós vamos decorrer aqui em mais texto à frente, podemos ver que Pedro, ele não parou ali. Ele executou aquele trabalho, ele executou aquele milagre em nome do Senhor Jesus. Ele não pegou nenhum mérito para ele, ele falou em nome de Jesus. E ele não parou por ali.
ele continuou pregando a palavra de Deus, libertando os cativos e os oprimidos, e sarando os enfermos, e levantando os que estavam caídos. E nós podemos ver que quando Pedro estava ali naquele trabalho, ele continuou a sua viagem. Quando ele executou aquele milagre em nome de Jesus, aquele homem foi levantado e foi sarado, e a sua vida foi transformada em nome de Jesus. E no versículo de número 35, irmãos, fala assim: e viram todos os que habitavam em Lida, em Sorana, e os quais se converteram ao Senhor. Após aquele milagre, ali tinha muita gente, a multidão de gente acompanhava ali os feitos dos apóstolos. E eu achei muito interessante, Pedro, ele era destemido, como diz os nordestinos, ele não tinha medo, ele não tinha papa na língua, ele fazia, ele executava, e as coisas fluíam. E através da vida daquele homem ali, através daquele milagre, muitas pessoas se converteram ao Senhor. Talvez o Senhor está esperando uma atitude minha e sua para que as pessoas que estão lá fora vejam o que está acontecendo, o que irá acontecer na vida daquele a qual você está levando Cristo até a Ele. Assim como Pedro estava falando e executou aquele milagre em nome de Jesus, irmãos, muitas vidas foram ali libertas, se converteram ali ao cristianismo, se converteram a Cristo, e o Senhor abençoou grandemente e a sua caminhada prosseguiu. Podemos ver mais à frente, irmãos. Vamos mergulhar na história, a história de Dorcas. E havia ali em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Meu Deus, mais uma situação adversa. Pedro tinha acabado de levantar aquele homem que havia 8 anos ali, deitado naquele leito. E mais uma situação adversa. Irmãos, a nossa vida não vai ser fácil. Se eu te falar que seguir a Cristo é fácil, eu vou estar sendo um hipócrita. Nunca foi fácil e nunca será, mas terá um final glorioso. Que a sua palavra nos confirma que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não desista, irmãos, perseverem. Pedro ali, ele poderia ter recuado, mas quando aconteceu aquela situação adversa, nós podemos ver na leitura que aquela mulher era uma discípula e era bem conhecida e por todo, e tinha uma certa amizade com muitas pessoas, inclusive ela era uma costureira ali, tinha a haste de fazer túnica, roupas e etc. Mas mais uma vez uma situação adversa para que Pedro pudesse resolver. Opa! O que eles ficaram sabendo? Pedro estava próximo daquele local. Pedro estava ali muito próximo, não tão próximo assim. Eu pesquisei aqui e Pedro estava ali a aproximadamente 4 horas e alguns minutos de pé. A pé. Então não era tão próximo, né? Daqui em Santa Amaro, mais ou menos 2 horas dá para romper a pé. Ou seja,
É mais ou menos 20 quilômetros, 15 quilômetros, por aí, para tirar em 4 horas. E quando aquela mulher chegou a Óbito, houve ali um alvoroço e falaram: olha, Pedro está ali próximo. Vamos ver o que irá acontecer, irmãos. Aleluia. Aquela mulher, ela chegou a Óbito, ela chegou a morrer, perdeu a sua vida, e aquelas suas companheiras, ali aquelas mulheres que acompanhavam o seu trabalho, talvez auxiliava ali também em algum dos seus trabalhos, e ficaram sem saber o que fazer. E alguém falou: olha, Pedro está lá, vamos atrás dele agora. Juntou ali-se 2 homens, 2 varões, e chegaram até Pedro e contaram toda a situação. Veja só, mais uma situação adversa para que Pedro pudesse resolver, trazer uma solução. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos coloca em situações adversas. Veja só, quando Salomão teve uma visão com o nosso Deus, o que ele pediu? Na sua oração, o Senhor, ele abriu ali um parênteses, ele abriu as portas para que Salomão pudesse pedir ali o que ele quisesse. E ele pediu riqueza? Não. Ele não pediu saúde, ele pediu sabedoria. E muitas vezes o Senhor nos coloca em situações que nós temos que ter sabedoria, e só o Senhor para nos dar nesta hora. E muitas vezes o Senhor, ele nos coloca em situações adversas que precisamos realmente da sabedoria do alto, porque com as nossas forças, com os nossos méritos, não podemos realizar absolutamente nada. E mais uma vez, Pedro estava diante de uma situação adversa. Não é assim conosco? Muitas vezes nós nos encontramos em situações que falam: Senhor, até aqui eu consegui ir, mas daqui para frente eu não consigo. Entrega na mão do Senhor, que Ele vai te carregar no colo, Ele vai te levar, mas você vai ser abençoado no seu propósito. E Pedro, ele não desistiu, irmãos, ele continuou na sua mesma convicção. Eu creio que Pedro deve ter pensado, eu faço aqui um pensamento meu, e Pedro estava convicto de que, como ele levantou aquele paralítico, também ele poderia levantar aquela mulher que havia morrido, mas que tudo seja feito conforme a vontade de Deus. E quando Pedro chegou ali naquele local, e aquele alvoroço, aquele choro, aquelas mulheres que a Bíblia fala que a maioria eram viúvas, que estava ali naquele determinado local, que estava ali acompanhando aquele acontecimento, irmãos. E a Bíblia nos fala, me chamou muito a atenção nessa passagem, que quando aquela mulher ela entrou em óbito, o que fazer? A Bíblia fala que eles lavaram ela. E eu fiquei pensando comigo, mas lavar e depositar num quarto alto? Lavaram, depositaram num quarto alto, ou seja, a casa era um sobrado, talvez tinha o 2º e o 3º andar. A Bíblia fala que lavaram ela, ou seja, ela se tornou já um objeto. Irmãos, quando há o óbito, nós nos tornamos já um objeto. Quando estamos vivos, tomamos banho. Fulano de tal está dando banho em ciclano. E o que me chamou a atenção foi que lavaram ela e depositaram. Ou seja, ela já estava morta, deram banho nela, vamos falar assim, mas a Bíblia fala que lavaram ela e depositaram num quarto alto, esperando
a chegada de Pedro. E quando Pedro chegou, e ele já estava a par de toda a situação, os mensageiros já haviam falado, olha, a Dorca, ela morreu, a Tábita morreu. E Pedro chegou ali e levaram ele até o quarto alto, aonde a mulher estava. E o que me chamou a atenção também, irmãos, foi que quando levaram Pedro até o quarto alto, eu creio que foram mais de 2 ou 3 ou 4 pessoas, talvez 10 pessoas. Levaram ele, falou, olha, ele está aqui. Já foi lavada, já foi dada banho e ela está aqui, deitada aqui nesta cama, está totalmente em óbito. E o que me chamou a atenção, irmãos, também a reação de Pedro, foi que quando ele chegou até o quarto alto, ele pediu para que todos descessem, para que todos saíssem de lá. Olha, vocês podem sair daqui. Irmãos, eu vou usar esse microfone aqui. Eu vou estar fazendo uma articulação aqui e não vai... Aleluia. 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 Glória a Deus. Então, Pedro, quando chegou naquele quarto, e aquelas mulheres, a maioria, a Bíblia fala que era viúva, e ele entrou ali no quarto juntamente com elas e ele falou, olha, vocês descem todas, desce todo mundo, não quero ninguém aqui. Não foi assim, não é assim que está, mas eu estou articulando que seja mais ou menos essa a palavra de Pedro. Falou, olha, eu não quero ninguém aqui. Eu não quero ninguém aqui neste quarto alto, junto com essa mulher. Irmãos, o que me chamou a atenção, pastor, nesta reação de Pedro, nesta palavra, foi que muitas vezes, irmãos, precisamos realmente ter uma intimidade só nós e Deus. Muitas vezes temos que fechar a nossa porta do quarto e falar, Senhor, entra aqui, Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo. Muitas das vezes, irmão, e nós estamos diante de situações que parece que não tem resposta, não tem ali uma saída, não tem um escape, não tem uma solução. Mas eu creio que Pedro, ele estava convicto de que aquela mulher iria levantar daquela cama. Talvez você, irmãos, talvez eu, nós, seres humanos, nós como seguidor de Cristo, nós como estamos na presença de Deus, buscando cada dia da parte do Senhor, uma resposta da parte dEle. E muitas vezes nós não recebemos, nós queremos receber no nosso tempo, nós queremos tudo para ontem, para hoje e para agora. Irmãos, mas é tudo no tempo do Senhor. Talvez você está esperando aí, aquela mulher, ela estava ali, totalmente em óbito, dali se não houvesse ali um processo de ressurreição, dali iria para a cova. E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos diante de situações que parece que não tem mais jeito. Nós muitas vezes entregamos, Senhor, olha, não tem mais jeito, eu não posso lutar, eu não tenho força mais para lutar. E se entrega, irmão, não faça isso. Principalmente quando há vida. Pedro estava diante de uma situação muito adversa, aquela mulher estava morta, mas diante de todas as coisas que Pedro já tinha visto e o Senhor tinha operado tanto milagre ali na sua presença, eu creio que Pedro falou, olha, isso aqui também é coisa pequena para que Deus, nosso Senhor Jesus,
Ele possa resolver. Irmãos, creia no Senhor Jesus. Tenha convicção que o Senhor, Ele também está olhando pela sua causa. Creia que o Senhor Jesus, Ele também está olhando para você. Creia que o Senhor Jesus, Ele também está levando ali as suas preces, a sua petição, que o Espírito Santo de Deus está colhendo as suas lágrimas que vocês têm chorado e levado até o trono da graça. Você tem que crer. Temos que crer, irmãos, no Senhor Jesus. Mas é tão difícil, as coisas não, irmãos, acontece. Pedro estava diante de uma situação tão adversa, talvez para nós é impossível levantar um morto. E Pedro, a sua reação ali foi muito interessante, irmãos, que ele teve ali um particular com Deus. A Bíblia fala que após todo mundo sair, olha, vocês saem todo mundo. Sai todo mundo. E ele dobrou o seu joelho. Muitas vezes, irmãos, eu lembro das frases que o nosso irmão Carlos falava. Muitas vezes ele tinha um ditado que eu achava muito interessante, que nós, para falar com Deus, para nos aproximar de Deus, temos que colocar os pés para trás. Eu não entendia. Depois ele explicou, eu falei, que quando nós estamos com os pés para trás, estamos ajoelhados, irmãos. E quando estamos ajoelhados, estamos prostrados diante de Deus, o coração de Deus, irmãos, Ele não suporta muitas vezes o nosso clamor, que o Espírito Santo de Deus, Ele colhe as nossas lágrimas e leva, e Ele é o nosso intérprete, que muitas vezes nós não sabemos pedir, não sabemos orar, oramos ali do nosso jeito, e o Espírito Santo de Deus, Ele leva os nossos pedidos até o trono da graça e fala, olha, aquele teu filho, ele está pedindo isso e aquilo. Aquele teu filho está pedindo a conversão do seu esposo, a conversão do seu filho, a cura do seu marido, a cura do seu filho. E o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso intérprete diante de Deus. Aleluia, que maravilha, irmãos. E eu creio que Pedro, ali, quando ele dobrou o seu joelho, e falou com Deus. Ele clamou ao Senhor naquela hora, naquela ocasião ali, e que aquela mulher estava totalmente em óbito, estava morta totalmente, a Bíblia fala. E quando ele orou ao Senhor, aleluia. É interessante, irmãos. Vamos acompanhar a leitura, que é muito interessante, a reação de Tabita, que é a Dorca, com Pedro. Aleluia, vamos acompanhar. No versículo de número 37, aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. Então, tendo o lavado e depositado no quarto alto, e como Lida era perto de Jope, ouviu os discípulos. Vamos pular esse aqui. E levantando-se Pedro foi ter com ela. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando, mostrando as túnicas e roupa que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair todas, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E logo ela abriu os olhos. Mas Pedro, o que me chamou a atenção, irmãos, é interessante isso.
a mulher estava morta, e quando Pedro orou e mandou que ela se levantasse, a reação dela, ela não levantou, ela abriu os olhos. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos revela o seguinte, irmãos, muitas vezes, diante de situações adversas, nós ouvimos a voz de terceiros, ouvimos a voz de primeiro, de segundo, de A, de B e de C, mas esquecemos de ouvir a voz de Deus. E o que me chamou a atenção foi que, quando Pedro falou o seu nome e mandou que ela levantasse, ela primeiro, antes de levantar, ela poderia ter levantado mesmo com os olhos fechados, mas não, ela primeiro abriu os olhos e percebeu quem era que estava chamando, reconheceu realmente que ela era conhecida de Pedro. Irmãos, cuidado com as segundas e as terceiras vozes que muitas vezes nos chamam. Temos que abrir os olhos, não sair como um nércio, como um desatento e seguindo qualquer voz, seguindo a voz de terceiro, de A, de B e de C, mas que nós possamos ouvir a voz de Deus, possamos ouvir, estar atento à voz do Espírito Santo. E o interessante é que quando Pedro mandou ela levantar, ela abriu os olhos e reconheceu que era Pedro. Aleluias. E mais uma vez o Senhor, ele foi glorificado ali naquele feito. Mais uma vez o nome do Senhor, ele foi glorificado ali através daquele feito, através daquele milagre. E quando Pedro mandou que ela se levantasse, irmãos, aleluias, louvado seja Deus, ele falou: Tabita, levanta-te, e logo abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou. Aleluias. Irmãos, o que me chamou também muito a atenção nessa reação desta mulher, em todo esse contexto dessa história de Pedro e Tabita, foi que quando Pedro mandou que ela levantasse, ela abriu os olhos. Depois ela sentou-se na cama. Depois dela sentar-se na cama, o que Pedro fez? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio comigo, diga amém. Aleluias. Depois que ela se levantou, sentou-se à cama, Pedro estendeu a sua mão. Aleluias. Pedro estendeu a sua mão, irmãos. E o que eu quero trazer para a nossa reflexão como seguidor de Cristo, como homem e mulher de Deus. Irmãos, eu creio que nós iremos, ou talvez já passamos por situações adversas, encontramos com pessoas que estão prostradas, estão caídas. Eu nunca encontrei nenhum paralítico e nenhum que esteja em óbito e eu fizesse uma oração para que ele pudesse levantar. Eu não vou ser hipócrita. Mas nós também nos encontramos diante de situações, irmãos, na vida de irmão, de pessoas, que ele precisa realmente que nós seja misericordioso e estenda a sua mão, irmãos, para levantar aquele que muitas vezes se encontra caído.
que muitas vezes nós estamos diante de Deus em situações que parece sem fim, parece que não tem escape. E muitas vezes também julgamos, fazemos pré-julgamento para com as situações dos outros. Pedro, ele era muito sincero, irmãos. Que nós sejamos também realistas e sinceros, assim como Pedro. Diante de situações adversas, não vamos fazer pré-julgamento. O irmão não faz porque ele não quer. O irmão não levanta porque ele não quer, ele tem força. Irmãos, vamos fazer aqui uma comparação na nossa vida espiritual, como a situação daquela mulher, em comparação às situações adversas nossa, mas a dela estava bem pior, ela estava em óbito. E muitas vezes nós conversamos com os nossos irmãos, compartilhamos algo da sua vida e não conseguimos trazer a solução para o seu problema. E o interessante é que Pedro, eu achei incrível em tudo o que ele fazia, em tudo que ele iria realizar, irmãos, que ele ia ali e trazia a solução. Que nós sejamos assim, irmãos, que o Senhor entregou algo na sua mão, vamos até o fim, vamos trazer a resposta, trazer a solução. Pedro foi ali com uma convicção. Aquele homem estava deitado ali, estava há 8 anos ali deitado. Pedro foi lá e em nome de Jesus ele levantou. Aquela mulher estava ali prestes a ser levada para o cemitério. Talvez a sua solução, talvez aí a adversidade a qual você está vivendo, você se encontra muitas vezes sem saída. Mas o Senhor, Ele te diz nesta noite que para todas as coisas há uma saída. E para todas as coisas há um tempo determinado para que venha a acontecer. Mas quando você estiver em uma destas situações, na vida de alguns dos nossos irmãos, colega, que muitas vezes nós compartilhamos algo, ou alguém compartilha algo com a nossa pessoa, com a nossa vida, e nós ficamos sem solução, sem dar ali um escape para aquela situação. Que nós sejamos proativos, irmãos, e buscamos no Senhor, porque as nossas forças são limitadas, mas o Senhor, Ele é todo poderoso. Ele vai nos fortalecer. Ele vai colocar palavra de sabedoria na sua boca, e você vai estender a sua mão e vai levantar aquele que se encontra caído. O Senhor, Ele vai levantar você, Ele vai levantar a sua vida para ser um canal de bênção na vida dos demais que estão lá fora. E interessante, irmãos, que aquela mulher, ela levantou. Eu creio que ali foi uma festa muito grande, porque você estar diante de um velório, veja só, diante de um velório, e de repente o morto ressuscita e sai andando. E quando ela levantou, Pedro deu a mão. Primeiro ela abriu os olhos, sentou na cama, mas ela não tinha força. Ela morreu porque estava enferma, ou seja, ela estava debilitada. Muitas vezes nós encontramos pessoas debilitadas fisicamente e espiritualmente, e precisamos dar a mão a ela para que ele possa levantar. E quando ela levantou, o que Pedro fez? Levantou e saiu com ela ali e entregou às suas amigas, ao convívio das suas amigas, ao convívio do povo a qual ela cultivava ali. Irmãos, muitas vezes nós temos que ser assim, irmãos, temos que ser proativo.
visualizar a situação dos nossos irmãos. Ah, irmão, nós ficar bisbilhotando a vida Não, irmãos, não é isso. Muitas vezes os nossos irmãos chegam com situações adversas, para que nós possa ali trazer uma solução. E nós, como seguidores de Cristo, como cristão, devemos estender a mão e falar: olha, eu não tenho nenhuma força, mas o Senhor, o Deus a qual eu sirvo, Ele é um Deus forte e vai te ajudar. Mas o meu Deus, o qual você também serve, e muitas vezes se encontra em situações parece que não tem fim, parece que não tem escape. O mesmo Deus a qual nós servimos, Ele tem o poder para te levantar e fazer caminhar e prosseguir, porque não temos que voltar atrás, não temos que retroceder, mas que nós devemos prosseguir. E aquela mulher, ela se alegrou ali na presença de todos, e a festa foi gloriosa em nome de Jesus. E eu já quero, irmãos, finalizar trazendo aqui essa reflexão para a nossa vida, que muitas vezes nós nos encontramos em situações adversas. Eu nunca quero, se for a vontade de Deus também que aconteça, me encontrar em situações assim, adversas, como Pedro, né? Pedro, ele tinha um histórico ali muito famoso. O discurso a qual ele realizava, se convertia ali 3.000, 2.000 almas, 2.000 pessoas. Pedro levantava os paralíticos, Pedro levantava os que estavam mortos. Pedro, que mais ele fazia? Pedro fazia tantas as coisas. As pessoas traziam os enfermos. A Bíblia fala que as pessoas daquelas cidades traziam os enfermos e colocavam nas calçadas, para que quando Pedro passasse até a sua sombra, que passasse por cima daquela pessoa ali, também ele ficava curado. Olha só que unção, meu Deus do céu. Eu queria ter só um pouquinho da unção de Pedro, meu Deus. Oh, aleluia. E nós devemos, irmão, nós devemos almejar a unção do Espírito Santo, para que Deus também possa nos usar como um canal de bênção, para ser um abençoador aqui nesta terra. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão sendo ceifadas sem a salvação, quantos casais estão sendo destruídos, quantas famílias estão sendo destruídas, pai matando filho e vice-versa. E você, eu, temos a palavra de salvação, de cura, de libertação, porque o mesmo Jesus a qual Pedro servia é o mesmo Jesus que nós servimos. Aleluias. E vamos buscar, irmãos, na parte do Senhor, esta unção para libertar, para levantar os cativos e oprimidos, para levantar os que se encontram enfermos, deitados em camas. Aleluias. Que nós possamos ter essa reflexão, que nós possamos pôr em prática. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade, e muitas vezes nós estacionamos, muitas vezes nós paramos, retrocedemos. Isso não é para mim, essa unção não é para mim. É para quem? É para quem então? É para você, é para mim, é para nós.